Somos servos todos do nosso Deus, amém? Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer pela vida do nosso amado supervisor Paulo Roberto. Sabemos, Senhor, que a mensagem que ele traz não é dele, é do Senhor. Que ele seja agora um servo fiel e obediente ao Senhor, para transmitir todo o teu recado, porque nós estaremos aqui até o fim. Queremos ouvir cada ponto e cada vírgula da tua mensagem, Senhor, porque é ela que transforma as nossas vidas. Usa o teu servo com poder, no poderoso nome de Jesus. Amém. Aleluia, graça e paz, amada igreja. Aplauda o Senhor no mais poderoso nome de Jesus, amém. Mais uma vez eu sou grato por esta oportunidade e eu louvo o Senhor por ela, amém. Quero aqui agradecer também a nossa preciosa Bispa Cidinha por já ter, nas suas palavras iniciais, lançado o fundamento desta ministração, amém. Que hoje tem por título Um Outro Evangelho, amém. Vou falar que nem o Bispo Conrado. Fale para o seu irmão do lado, um outro evangelho. Aleluia, amados. Abra a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 1, amém? Essa ministração de hoje, amados, eu vou dividir ela em duas partes, amém? Essa vai ser a primeira, uma próxima oportunidade nós continuaremos ela, que terá por título o dilema do jovem rico, amém? Que se baseia no texto de Lucas capítulo 18, que também nós iremos ler no dia de hoje, amém? E essa segunda parte, amados, e a gente vai entender isso ao decorrer da ministração, que o Senhor nos ajude. Esse dilema também pode ser o seu, amém? Aleluias. Mas o porquê que esse dilema ocorreu na vida daquele jovem rico? Nós vamos começar nesse sentido, nessa ministração de hoje, amém? Amados, todas as vezes que nós estamos aqui e o Senhor nos dá uma oportunidade de compartilhar algo da parte do Senhor com os amados e todos aqueles que nos assistem pelas mídias sociais, eu sempre procuro trazer uma trajetória, né? Uma ministração, ela dá continuidade na outra ministração, não importa quanto tempo demore de uma para outra, amém? E eu quero aqui fazer um pequeno resumo de tudo aquilo que a gente falou, mas eu quero encorajar a todos os amados que estão aqui e aqueles que estão nos assistindo, ao canal do ministério, amém? No YouTube, lá tem muitas ministrações, amados, amém? Eu quero encorajar a todos, a que os amados dê uma olhada lá, assista as mensagens, amém? Tem mensagens poderosíssimas da Bispa Cidinha, da supervisora Mariene, do Bispo João Rafael, do Bispo Conrado, da nossa preciosa Bispa Luciane Toledo, amém? E eu creio que isso vai ajudar os amados, amém? Nessa caminhada, nessa preparação. Então quero encorajar a todos, amém, amados? Que vão lá, se alimente, olhem, escute, amém? Meditem, aleluia. Lá tem realmente muitas dezenas e dezenas de ministrações, amém? Na primeira vez que nós tivemos oportunidade aqui, nós falamos sobre um tema que tinha como o tema Importa o Fim, amém? E naquela mensagem, que foi uma mensagem de alerta e ao mesmo tempo uma mensagem de encorajamento, nós falamos que para o cristão, o que importa, o que vai importar de fato é o fim, como ele acaba a carreira dele. Mas como ele trilha essa carreira é o que vai definir como ele vai terminar. Amém? E aqui que está a mensagem. Muitas vezes nós podemos começar bem, como nós falamos muitos exemplos ali de personagens bíblicos, e terminar mal. Ou, pelo contrário, muitas vezes a gente pode começar mal, que talvez foi o meu e o seu testemunho. Mas nós podemos, se nós escolhermos se arrepender, terminar bem. Amém? Então essa mensagem foi uma mensagem de alerta e encorajamento. Uma segunda oportunidade nós falamos da escolha que agrada a Deus. E naquela ministração nós ministramos que qual é o propósito que você vive a sua vida. E isso vai fazer toda a diferença no seu servir a Deus.
Muitas vezes nós vivemos a nossa vida toda vivendo pelo nosso próprio propósito. Um propósito que nada tem a ver com o propósito de Deus. E no final sempre vai dar ruim. Mas se nós analisarmos a nossa vida e fazermos a escolha certa e decidirmos viver esta vida pelo propósito de Deus, esse vai ser a escolha que agrada a Deus. Amém? Naquela ministração nós começamos com aquele texto de Gênesis capítulo 4, onde fala que Abel e Caim levaram uma oferta para o Senhor. Caim levou do fruto dessa terra, que por sinal tinha sido amaldiçoada pelo Senhor. Amém? Isso simboliza o meu e o seu propósito pessoal. Amém? Mas Abel, a palavra de Deus fala que Deus aceitou a oferta de Abel e a Abel. E essa foi a escolha que agradou a Deus. Amém? Numa terceira vez nós falamos do rei Uzias e eu. Aleluia. E naquela ministração nós fizemos um alerta. Às vezes, amados, nós vivemos uma vida toda, muitas vezes na igreja. Muitas vezes até, como foi dito aqui, envolvidos nos trabalhos do Senhor. Mas nós nunca tivemos qualquer revelação do Senhor. Vivemos uma vida vazia, amados. Amém? E naquela ministração que teve por base Isaías capítulo 6, quando Isaías tem a visão, a revelação de Deus, Uzias teve que morrer. Ali, aquele texto não fala só que, não determina só o tempo que houve aquela revelação. Não, de fato, Uzias tinha que morrer para Isaías. E naquela ministração, nós identificamos quais são os Uzias da nossa vida. Porque ele tem que morrer, para que a gente possa ter a revelação do verdadeiro rei. Amém? Aleluia. Depois nós falamos do significado da cruz. E ali nós aprendemos que a cruz, a obra da cruz, ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto tem a ver com Cristo, a obra que Ele fez na cruz por mim e por você, de nos reconciliar, nós que estávamos mortos em nossos pecados. A palavra de Deus fala que Jesus, por meio da cruz, nos reconciliou com Deus. Aleluia. Nós que estávamos longe, agora fomos trazidos para perto. Nós que éramos rejeitados por natureza, pelo pecado de Adão, o Senhor nos aceitou por intermédio da cruz, do sacrifício da cruz, da obra da cruz. Mas o segundo aspecto tem a ver comigo e com você. E essa é a responsabilidade que todos aqueles que vêm para Cristo devem ter a consciência. Porque se nós não se atentarmos a esse segundo aspecto, a obra da cruz em nós, que vai nos levar à morte do nosso eu, que vai nos levar a um verdadeiro novo nascimento, que vai nos levar a viver uma vida justa, semelhante a Cristo. Se nós não nos atentarmos a isso, nós podemos anular na nossa vida a obra da cruz em Cristo Jesus. Aleluia. E essa foi uma mensagem muito séria. Amém? E por final, há 2 semanas atrás, nós ministramos o tema redefinindo a noiva de Cristo. Porque nós podemos estar na igreja, e como foi dito naquela ministração, se o ministrador aqui perguntar, alguém de vocês aqui é a virgem tola? Dificilmente alguém vai levantar a sua mão. Mas a questão é a nossa vida que vai definir se nós somos ou não somos. Aleluia. E isso é muito sério, amados. Isso é muito sério, porque nós podemos estar na igreja vivendo uma vida completamente mundana e achando que estamos bem. E naquela ministração nós demos alguns exemplos de alguns personagens bíblicos que foram levantados por Deus, que foram escolhidos por Deus, a minha e a sua semelhança. Mas a vida deles, a obra deles, testemunharam que eles eram as virgens tolas. E o final deles, amados, foi que eles não entraram no reino dos céus. Mas naquela ministração o Senhor também nos deu um bálsamo. E Ele nos mostrou através da vida de Davi, embora ele tenha pecado terrivelmente no adultério de Batseba e na morte de Urias, ele se arrependeu. E quando ele se arrependeu, e nós lemos
para finalizar aquela ministração, Oséias capítulo 2, quando o Senhor restaura o povo de Israel, a promessa da restauração do povo de Israel, através do arrependimento. Amém? E o que o Senhor faz para nos atrair? Aleluia. O que o Senhor faz para nos trazer para perto dele, para nos conduzir ao arrependimento? Amém? Então eu quero encorajar todos os amados que ouçam essas mensagens, não só essas que eu citei, mas todas que estão ali. Amém? E eu creio que vai ser de grande valia para a nossa preparação. Amém? E nesse dia nós vamos falar de um outro evangelho. Amém? Um outro evangelho. Por quê, amados? O evangelho significa as boas novas de Cristo Jesus. A palavra de Deus. E nós sabemos que é a palavra de Deus que tem o poder de nos vivificar. É a palavra de Deus que revela a Cristo Jesus, porque a palavra de Deus é Ele mesmo. João capítulo 1 diz. Amém? Ela é o nosso guia. Ela que nos instrui. Ela que nos corrige. Ela que nos ensina. Ela que deve nos moldar. Nós que se dizemos cristãos. Amém? Mas acontece que essa palavra que traz vida, ela é uma palavra que não é doce. Amém? Um dia, há muitos tempos atrás, logo no princípio da minha conversão, eu li aquele texto onde o Senhor, lá em Êxodo, Ele prepara o povo para fugir do Egito, para tirar ele do Egito e estabelece a Páscoa. E nós sabemos que a Páscoa é o símbolo de Cristo. Amém? E quando o Senhor manda matar aquele cordeiro e o comer, Ele dá um detalhe ali, e aquilo me intrigava. Por quê? Quando Ele fala assim, coma com ervas amargas. E eu ficava pensando, por quê? Qual o sentido disso? O que significa isso? Porque o Senhor, Ele fala assim, vocês têm que comer com ervas amargas. E o Senhor ministrou meu coração naquele dia, que isso simbolizava a palavra de Deus. Amém? Foi dito aqui já, no começo, quando a Bispa Cidinha lançou os alicerces dessa ministração, que quando nós olhamos para a palavra de Deus, você tem que perder a sua vida, para que você possa ganhar Cristo Jesus, para que você possa ganhar a verdadeira vida. Amém? Então, amados, a palavra de Deus nos traz um evangelho amargo, mas Ele é o único que pode nos salvar. Contrapartida, desde do jardim do Éden, o inimigo trouxe um outro evangelho. Quando nós lemos Gênesis capítulo 3, e o Senhor tinha dado um evangelho, um mandamento para o homem e a mulher: não coma. Mas quando Satanás vem através da serpente, o que Deus disse? Deus disse que a gente não pode comer tudo, mas somente aquele fruto da árvore que está no meio do jardim. Foi isso mesmo que Deus disse? Foi. Não, não é bem assim. E desde o jardim, amados, o inimigo trouxe um outro evangelho. E esse outro evangelho foi capaz de separar o homem de Deus. Vou repetir isso. E esse outro evangelho foi capaz de separar o homem de Deus. Ele foi capaz de destruir toda a criação perfeita de Deus. Amém? E esse outro evangelho, ele existe até os dias de hoje. Amém? E eu quero iniciar essa jornada. A gente, como de costume, vai ler muitos textos hoje, amém? Aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 diz, NVI, amém? Está certinho aqui. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu os advirto solenemente. É uma advertência, amém? Preste atenção nisso. Pregue a palavra, o verdadeiro evangelho, as boas novas,
Esteja preparado a tempo e fora de tempo. E olha o que essa palavra diz, o que o Evangelho traz para nós. Corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Em outras versões está a doutrina. Amém? Verso 3. Pois, presta atenção nisso. Pois, e já chegou, chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. Amém? Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmo mestres que lhe digam o que aos seus ouvidos, coçando, desejando ouvir. Aleluias. Segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmo mestres. Presta atenção nesse texto, amados. Juntarão para si mesmo mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Aleluia. Esse tempo, amados, é chegado. É esse tempo que nós vivemos. Aleluia. Vão preferir um outro evangelho. O evangelho da conveniência. Amém? Um evangelho doce, bom, fácil de seguir, que supra os nossos desejos e as nossas necessidades que são carnais e malignas por natureza. Aleluia. E talvez essa foi a minha e a sua realidade, ou talvez seja a sua e a minha realidade. Amém, amados? Aleluia. Isso é terrível, amados. Verso 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra completamente o seu ministério. Amém? Se nós voltarmos no capítulo 3, verso 1, nós vamos ver que, qual é essa geração? Quem são essas pessoas? Amém? Capítulo 3, verso 1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes do mundo e dos seus prazeres do que amigos de Deus. Olha só, tendo a aparência de piedade, e aqui que está, amado, o detalhe. Eles são tudo isso que nós lemos agora, mas eles ainda expressam uma aparência de piedade. Amém? Esse é o engano, amados. Esse é o engano que muitos de nós podemos cometer. Ter todas essas características, mas publicamente, não, ele até parece ser uma boa pessoa. Amém? Aleluia. Nós podemos estar inseridos aqui, amados. Amém? Ou não? Aleluia. Mas negando o seu poder, destes afastam-se. Aleluia. Então, amados, esse outro evangelho, ele está tão presente em todos os lugares na nossa vida e no nosso coração. E nós podemos estar vivendo este evangelho, ao invés do verdadeiro evangelho que pode nos salvar. Aleluia. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 8, diz assim: lembre-se
de Jesus Cristo. Aleluia. Lembre-se de Jesus. Ele é o nosso foco, a nossa referência. Amém? Ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, ou seja, ele veio como um de nós, cada um de nós, e nós vamos ver isso hoje. Amém? Conforme o meu evangelho, o evangelho verdadeiro, pelo qual sofro, e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, através do seu evangelho, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Pode crer, amados, como já foi dito aqui desde o princípio. Pode crer nela, pode confiar nela. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Amém? Pega esse detalhe. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Aleluia. Então a palavra está estabelecida na verdade. E como foi dito aqui, de uma forma muito tremenda pela Bispa Cidinha, e isso me impactou logo no começo, porque essa foi uma pergunta que eu sempre fiz também, para mim mesmo, para o Senhor. E na verdade, muitos são chamados, todos são chamados na verdade, mas ser escolhido está no fato da sua resposta. Como você responde? Amém? Olha, esse texto exemplifica isso. Se nós o negarmos, se nós somos fiéis, Ele é fiel. Amém? Se nós perseverarmos, com Ele nós reinaremos. Se nós morremos com Ele somos vivificados, ressuscitaremos. Mas se nós o negarmos, Ele também nos negará. E se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2. Aleluia. A partir do verso 1. Eu vou correr, porque nós temos muitos textos. No passado, agora falando deste outro evangelho, amém? No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Então há um aviso, amém? Há um aviso claro aqui. Vão surgir falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. Aleluia. Olha só, amado, o peso dessa palavra. O que o evangelho da conveniência pode fazer? O que esse outro evangelho pode fazer? Secretamente. Ele vai vir com uma aparência, amados. Esses dias eu estava conversando com um rapaz lá no serviço, ele era cético, não acreditava em Deus. E ele falava assim: não, eu gosto de ir em todo lugar, para mim qualquer lugar é lugar, está tudo certo. Eu falei assim: amado, por acaso, se o diabo aparecer para você, você acha que ele vai aparecer com um chifre, aquela imagem horrorosa que nós vemos? Não, mas porque se ele aparecer assim, você vai fugir dele. Então ele vai fazer, amado, o que você gosta, o que o seu coração gosta. É dessa forma que ele vai aparecer. Aleluia. Então eles foram introduzidos secretamente. E a missão deles era introduzir heresias destruidoras. Aleluia. Não é à toa, amados, que muitas famílias estão destruídas dentro das igrejas. Aleluia. Muitos, olha só, amados, muitos, não são poucos, seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os exploram com histórias inventadas. Não é isso que nós vemos hoje? Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Deus vai cobrar.
desses. Mas a questão é a destruição que eles causam. E a palavra de Deus afirma que muitos seguirão os seus caminhos. Mas eles são inocentes? Não. Porque a palavra de Deus nos exorta, nos previne acerca disso. E nos dá a palavra verdadeira, pela qual nós devemos seguir. Mas a questão é, e essa vai ser a base dessa primeira parte, seguir este evangelho. João capítulo 6, o Senhor, Ele começa a trazer esse evangelho ali. Antes disso, nós vamos ver no começo, Jesus está fazendo muitos milagres. E as multidões, eles caminham, eles atravessam o rio para ir atrás de Jesus. Eles caminham grande distância para ir atrás de Jesus. Eles ficam um dia sem comer para ir atrás de Jesus. Eles ouvem o seu ensino e eles veem os milagres da multiplicação dos peixes. Jesus sai dali, atravessa o rio, vai para outra parte e eles vão atrás. E quando eles chegam assim para Jesus: mestre, onde você estava? Jesus vira para ele e fala assim: vocês estão vindo a mim, não pelos milagres que vocês viram, ou pela mensagem que foi ministrada, mas porque vocês viram a multiplicação dos pães e peixes. Ou seja, virou agora, ir atrás de Jesus, virou algo de interesse. Amém? Aleluia. Jesus ali começa a falar: se você não comer a minha carne e não tomar o meu sangue, você não tem parte comigo. Aleluia. A palavra de Deus fala assim, que muitos dos seus discípulos, quando ouviram aquilo, disseram: quão difícil é, quem poderá resistir a isso? Quem poderá suportar essas palavras? E a palavra de Deus fala que eles foram dando as costas e saindo. Jesus vira para os seus 12 e fala assim: vocês querem ir com ele? E Pedro fala: somente tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Amados, servir ao Senhor através do evangelho eterno, do evangelho verdadeiro, amados, não é fácil. Mas é a única forma que nós podemos ser transformados, servir ao Senhor da forma que agrada a Ele, ser exemplos de Cristo, bom perfume de Cristo, a carta escrita de Cristo, como diz 2 Coríntios, e herdar por final o reino dos céus. Amém? Aleluia. 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, verso do 1 ao 4, depois a gente vamos pular, mas eu aviso aqui: espero que vocês suportem um pouco a minha insensatez. Aleluia. De fato, vocês têm suportado. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, e nós falamos na ministração passada do adultério. Amém? Vocês lembram? Aleluia. Eu os prometi a um único marido, que é Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura, como uma virgem sábia. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, ali, trazendo outro evangelho, aleluia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Aleluia. Por isso, pois se alguém lhes vir pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente, ou um outro evangelho do que aceitaram no início, vocês o toleram com facilidade.
Aleluia. E essa preocupação é a mesma de hoje. Aleluia. Há um outro evangelho que está sendo disseminado em todos os lugares. Um evangelho da conveniência, um evangelho dos prazeres, um evangelho que é muito bom de seguir para a nossa carne. E Paulo fala aqui, ele adverte, esses vocês parece que vocês os toleram com mais facilidade. Aleluia. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Aleluia. Amados, isso é sério. Pula aí para o verso 14, amém? Verso 13, perdão. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos, os seus agentes, finjam-se ser servos da justiça. Mas o fim deles será o que as suas ações merecem. Aleluia. Faço questão de repetir: ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me considerarem, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Aleluia. Se orgulhar de ser considerado insensato. Vocês entenderam isso, amados? Aleluia. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato, visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. E aqui Paulo ele faz, de uma forma até irônica, ele fala assim: o que vocês de fato estão pensando? Vocês toleram essas pessoas, enquanto a mim, vocês me julgam como insensatos? Mas se esse é o querer de vocês, tudo bem. Amém? Amados, isso é muito sério, porque talvez você pode sofrer isso também. As pessoas te verem e falar assim: não precisa ser isso não. Para que tudo isso? O Senhor me aceita da forma que eu sou. Amém? Isso é uma verdade? Obviamente que não, amados. Aleluias. Então isso é sério. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Quando a gente fala, amados, deste evangelho de servir ao Senhor, amados, não é uma brincadeira. Aleluia. Não é uma brincadeira. Ele é o único que pode te salvar. Mas este outro evangelho, ele vai te levar para o inferno. Aleluia. Gálatas capítulo 1. Só um minuto. Gálatas capítulo 1, verso 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem um outro evangelho, que na realidade não é evangelho, porque se fosse, traria boas novas de salvação. Amém? O que ocorre é que algumas pessoas estão os perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, este seja amaldiçoado. Aleluia. Os amados compreendem a seriedade disso, amados? Aqui no ministério nós entendemos que é deste púlpito que sai vida. Amém? E que é do púlpito que também sai a morte,
se for ministrado um outro evangelho. Aleluia. Amém? Louvado seja o Senhor. Quero continuar aqui, Mateus capítulo 4. E vamos ver, amados, algo muito, muito temível. Porque muitas vezes nós não temos essa consciência, amados. Nós levamos as coisas muitas vezes de uma forma muito superficial. Mas olha só o que aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Verso 8 de Mateus capítulo 4. Depois, vou começar do verso 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo. Em outras versões está no pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Olha só, amados, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo continuou ainda, insistindo, e o diabo levou a um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo, e os seus resplendores. Em algumas versões está, e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestará culto. Então o diabo o deixou. Amados, esse é o evangelho que Satanás traz. O engano, ele é capaz de pegar a palavra e distorcer ela, para te levar a pecar contra o Senhor. A questão é, se Satanás fez isso com Jesus, ele não pode fazer conosco, amado. Isso não é uma brincadeira, mas entenda, olha como que todas as vezes que ele tentou Jesus, ele falou assim: se tu és o Filho de Deus, faça isso, você vai ter o respaldo do Senhor. E não é isso que muitas vezes nós ouvimos, e não é isso que muitas vezes nós falamos: não, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. E Satanás fala assim: você é? Então você pode tudo, você pode fazer o que você quiser. Não, você é filho de Deus, você agora pode tomar ordens, dar ordens, fazer o que você quiser. E não é isso, amados, que muitas vezes nós fazemos na nossa vida? Não é esse evangelho que nós seguimos? Um evangelho distorcido? Não, eu sou filho de Deus, por que eu estou sofrendo assim? Eu sou filho de Deus, por que eu estou sendo desprezado lá no serviço? Eu sou filho de Deus, por que eu estou sofrendo essa afronta? Sou filho de Deus? Não, eu mereço o melhor dessa terra. Não é isso? Mas o que Jesus falou? Nós não vamos ter tempo hoje, mas se nós formos ver cada palavra que Jesus falou, porque Jesus rebateu com a própria palavra, e quando nós vamos ver esses textos que Jesus falou, e você vai ver o contexto deles, você vai entender como que Satanás, a astúcia de Satanás, porque este povo, da qual Jesus rebateu com a própria palavra, que está lá em Êxodo, esse povo, a palavra de Deus fala que todos eles, tirando Josué e Caleb, todos eles caíram no deserto, porque tentaram a Deus. Aleluia. Isso é sério, mas amém? Então, eu sou filho de Deus, eu não posso sofrer? Eu tenho que ter uma vida boa? Eu não posso ser
maltratado, eu não posso ser desprezado, eu não posso... Não, porque eu sou filho de Deus. Nós vamos ver que esse é um outro evangelho. O verdadeiro evangelho é justamente ao contrário. Aleluia, nós vamos ver isso hoje. Amém? Os amados compreendem, mas porque muitos estão na igreja vivendo esse outro evangelho e as suas vidas estão falidas espiritualmente. São somente motivo de escândalos, envergonhando o Senhor, sem se dar conta, amados. E é aí que está o problema. Sem se dar conta da gravidade disso que nós estamos ouvindo hoje. Acreditando nessas palavras que Satanás usou, de forma distorcida. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus, não precisa não, está tudo errado. Isso é sério, mas isso é muito sério. Amém? Próximo texto, Hebreus capítulo 4, verso 14. E nós vamos ver também, amados, por que Jesus foi tentado. Mas a palavra de Deus fala que ele venceu. E tinha um motivo. Amém? Tinha um motivo, amados. E essas tentações, amados, elas não vão sair da nossa vida. Amém? Não vão sair. O mundo jaz no maligno. Quando Jesus está orando em João capítulo 17, ele fala assim, orando ao Pai em favor de nós, ele fala assim: Pai, não peço que os tirais do mundo, mas os proteja. Aleluia. Isso vai ser a base do fortalecimento da sua fé, do seu testemunho em Cristo Jesus. Amém? Outro dia eu estava vendo, por acaso, alguém muito proeminente no meio cristão e que também é político, e estava tendo aquela afronta, né, da bancada evangélica para lá e para cá e não sei o quê, e ele falou assim em rede pública, mas um pastor falou assim: nos deixe em paz, deixe nós aqui quietinho. Amados, esse não é o verdadeiro evangelho. Aleluia. Hebreus capítulo 4. A nossa aprovação, essas provações da nossa vida, mas tem um propósito, amados, na nossa vida, de nos aperfeiçoar em santidade e justiça, de provar se você de fato é um cristão em Cristo Jesus. Aleluia. Porque Cristo também passou pelas mesmas provações. Amém? Olha só, Hebreus capítulo 4, verso 14 diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de provação, porém sem pecado. Aleluia. Passou por todo tipo de provação, mas sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. As dificuldades, amados, que muitas vezes nos nossos acompanhamentos a gente fala que foi o motivo, que foi o escape para pecar. Jesus fala assim: ele também foi tentado, mas ele não pecou. Ele reconhece as nossas fraquezas, mas ele fala assim: tem de bom ânimo, porque eu venci. E se vocês estiverem em mim, vocês também vencerão. Aleluia. Jesus, ele sabe o que nós passamos, amados. Então ele fala assim: se acheguem a ele com confiança, estabelecido, creiam de fato. Ele pode nos ajudar. Aleluia. Isso é maravilhoso, amados, não é? Filipenses capítulo 2, eu vou pular alguns textos. Filipenses capítulo 2. Esse texto que é tão conhecido, amados, é tão conhecido e deveria ser uma das bases da minha e da sua vida.
Filipenses capítulo 2 diz: portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, aleluia, portanto, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a vocês mesmos. Verso 4: cuidando cada um, não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Verso 5: seja o modo de pensar de vocês, e aqui está a instrução, o mesmo de Cristo Jesus. Verso 6: que embora sendo Deus, não considerou que sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Verso 7: antes esvaziou-se a si mesmo, e assumindo a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens. Não foi isso que nós lemos agora há pouco? Verso 8: sendo encontrado na figura humana, humilhou-se. O outro evangelho fala que você é filho de Deus, você não precisa se humilhar. Não. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Esse é o evangelho. Vamos ver alguns exemplos, amados. Atos capítulo 6, de pessoas que entenderam isso. Amém? De pessoas que de fato entenderam isso. Atos capítulo 6. O que é esse evangelho? O que ele representa? Amém? Como nós devemos viver ele? Nós vamos ver agora alguns exemplos, alguns poucos exemplos. A partir do verso 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizavam grandes maravilhas e sinais entre o povo. Amém? Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como os da província da Sicília e da Ásia. Estes homens começaram a discutir com Estevão. Estevão estava fazendo alguma coisa errada aqui? Não, mas se levantou oposição. Mas qual foi a reação de Estevão? Como ele se portou diante disso? Entendendo o verdadeiro evangelho. Às vezes, amados, nós vemos muitos que faz um milagre aqui, tem uma unção aqui e querem ser super deuses. Mas olha só, o verdadeiro ser cheio da graça e do poder de Deus vai trazer na nossa vida, se nós vivermos o verdadeiro evangelho. Ele não vai trazer fama, ele não vai trazer recurso financeiro, ele não vai trazer visibilidade. Não. Quem é verdadeiramente cheio da graça e do poder de Deus, vai acontecer isso. Primeiro, levante-se a oposição. Amém? Porque, amados, quando você vê algo que não há oposição, é porque aquilo talvez não é verdadeiro, amados. O que é verdade sempre vai levantar a oposição. Amém? Muda a sua vida. Muda a sua vida. Experimente mudar a sua vida radicalmente, por amor a Deus, e você vai ver o que vai acontecer. Amém? Aleluia. Continuando. Mas não podiam resistir à sabedoria com a qual o Espírito que falava através da vida de Estevão.
A ponto, como eles não puderam, eles subornaram. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo e os líderes religiosos e os mestres da lei. E apreendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio, e ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará o costume de Moisés, que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia como o de um anjo. Aleluia. Característica de alguém que entendeu esse evangelho. Mesmo diante daquele cenário, todo mundo dizendo contra, se levantando, inventando um monte de mentira, ele estava ali firme. Amém? Ele não falou: não, por que está acontecendo isso comigo? Eu não mereço isso. Não, ele permaneceu firme. Aleluia. Pula para o verso, deixa eu ver aqui, para o verso capítulo 7, verso 51. A gente sabe que Estevão agora ele pede a palavra e ele faz um resumo. Amém? Ele dá realmente uma aula para os fariseus. Mas olha só, quando ele chega no verso, nesse ponto desse discurso, ele fala assim: povo rebelde, obstinado de corações e de ouvido, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? E eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, aleluia. Isso, amados, é ser cheio do Espírito Santo. Permanecer firme, resistir, aleluia, defender o verdadeiro evangelho. Não muitas vezes as brincadeiras que nós vemos por aí. Olha só o que aconteceu com ele. Amém? Levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os seus ouvidos e dando fortes gritos se lançaram todos juntos contra ele, arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo até a morte. E olha só o que Estevão na sua morte diz: enquanto apedrejavam Estevão, ele não clamou: pare. Não. Este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu dos joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Isso é ser cheio do Espírito Santo, amados. Isso é entender e viver o verdadeiro evangelho. Ele estava sendo morto, apedrejado, e além dele não resistir àquilo, ele depois fala: Senhor, não os considere esse pecado deles. Aleluia. Tendo dito isso, adormeceu. Amém? Será que nós entendemos o verdadeiro evangelho, amados? De fato? Essa é a pergunta que nós devemos questionar na nossa vida. Amém? Olha o que o verdadeiro evangelho, e alguém que entendeu o verdadeiro evangelho e era cheio de fato do Espírito Santo, viveu. Amém? Aleluia. Atos capítulo 9, um pouquinho adiante. Atos capítulo 9, a partir do verso 10. Aqui vai contar a história de Saulo, que era perseguidor, amém? Que queria destruir o povo de Deus, mas o Senhor o encontrou. E aqui Jesus ele aparece, depois de aparecer a Saulo, ele aparece a Ananias.
Amém? Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe disse: vá até a casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Este está orando, e numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para voltar a ver. Ananias entra em crise, e ele fala assim: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem, e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é o meu instrumento escolhido, para levar o meu nome perante todos os gentios e os reis, e perante todo o povo de Israel. Aleluia. Até aqui, talvez, amados, nós falamos: não, você tem um chamado, você vai levar o evangelho para nós, vai ser uma grande bênção, você vai ser uma bênção, você vai levar, você vai viajar o mundo. E o tom é tipo, que isso é maravilhoso, você vai viajar o mundo, você vai pregar o evangelho, você vai ser reconhecido. Mas olha só, o verso B desse verso: e mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E depois nós vamos ver a história de Paulo. Ele viajou por todo mundo pregando o evangelho, amém? Mas qual foi o testemunho? Depois nós vamos ler o testemunho dele. Aleluias. O chamado de Deus, amados, deste evangelho, não é um evangelho que você vai ser reconhecido, que você vai viajar as nações, que você vai viajar o Brasil, nesse tom. Há sofrimento, mas ser portador desse evangelho vai com certeza te trazer muito sofrimento. Amém? Viver esse evangelho com certeza vai nos trazer muito sofrimento. Amém? Aleluias. Verso 19 desse mesmo capítulo: levantando, verso 18: imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer recuperou as suas forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam ficaram perplexos e perguntavam: não é este homem que procuravam destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Paulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram em comum acordo matá-lo. Aleluia. É isso que vai acontecer. Essa que é a recompensa. Amém? Nós não vamos ser reconhecidos, amados. Não haverá aplauso. Haverá sentença de morte, perseguição, se de fato nós levarmos essa palavra. Amém? Mas o outro evangelho não, você é reconhecido. Amém? Você é muito bem reconhecido, famoso. Amém? Você alcança muitos recursos. Isso é perigoso, amados. Isso é perigoso. Isso deve servir de alerta, porque a palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso. E nós vemos aqui que esse evangelho é sutil. É muito sutil. Amém? E decidiram em comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. E dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. A perseguição foi tão grande que eles colocaram guardas para vigiar. Daqui ele não sai, nós vamos matar ele. E eles ali, com a ajuda do Senhor, subiram no muro e dentro de uma cesta colocaram Paulo para fora. Amém? Aleluia.
Vamos ler mais alguns textos. Em Atos mesmo, capítulo 14. Atos capítulo 14, verso 8. Esses só é alguns dos textos, mas há muitos textos que nos ajudam a entender o que de fato é isso. Verso 8: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o seu nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver isso, ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em línguas licônicas: os deuses desceram até nós em forma humana. As bajulações. Entenda, amados. Muitas vezes Deus vai te usar para fazer algo, mas olha o cuidado com o nosso coração. Olha o exemplo que Paulo nos dá aqui. O povo viu aquilo e falou: não, é os deuses desceram aqui. Começaram querendo até sacrificar, colocar Deus Paulo como Deus, Paulo e Barnabé, sacrificar eles. Mas olha só, quando você se posiciona pela verdade de Cristo, o que acontece? Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em línguas licônicas: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram Zeus, e a Paulo Hermes. Em outras versões está Júpiter, porque eram ele quem trazia a palavra. E o sacerdote, quem trazia a palavra, presta atenção nisso, amém? O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queria oferecer-lhe sacrifício. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas. Ao posicionamento de quem entende o verdadeiro evangelho, não se deixa corromper, amém? Não quer glória para si, aleluias. Ouvindo isso, os apóstolos rasgaram suas roupas no meio da multidão e gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo as boas novas para vocês. Aleluia. Dizendo-lhes que se afastassem dessas coisas vãs e se voltassem para o Deus vivo, que fez os céus, e aqui ele passa: a glória é do Senhor, não tem nada a ver com nós, amém? Ao Deus vivo que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos, contudo Deus não ficou sem testemunho, mostrou a sua bondade, dando-lhes chuvas do céu, colheita ao seu tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir a multidão que lhes oferecesse sacrifício. Então alguns judeus que chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões e apredejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade. Eles apredejaram Paulo de tal forma que eles pensaram que Paulo estava morto, consciente, jogaram para fora. Quando você se posiciona, Paulo fez um milagre tremendo, estava pregando a mensagem, mas quando ele recusou, se posicionou pelo verdadeiro evangelho, pela verdadeira palavra, e se recusou a ser adorado, se recusou trazer glória para si, eles se revoltaram contra ele e apredejaram ele. Essa foi a recompensa de Paulo. Aleluia. Mas o que acontece, se a gente for continuar a ler, os irmãos pegaram Paulo, ele se levantou e ele continuou ministrando. Aleluia. Atos capítulo 16, verso 16. Isso na continuidade disso aqui, amém, amados? Verso 16 diz: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. E aqui já nos traz uma mensagem, amém, irmãos? Muito séria. Olha só, essa moça, essa menina, ela era possessa de um espírito maligno. Mas qual foi a mensagem dela? Ela ganhava muito dinheiro, aleluia, para os seus senhores,
como a de enviações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anuncia o caminho da salvação. Aleluia. Entenda, amados, isso é sério. Porque nós vemos isso muitas vezes nas igrejas hoje. No entanto, aquela moça tinha um espírito maligno. E olha só, continuando. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado com aquilo. Ele não falou assim: nossa, essa daí é cheia do, essa é do Senhor mesmo. Ele não falou isso, irmão. Paulo tinha discernimento. Aleluia. Muitas vezes, amados, nós vemos algo e falamos: nossa, esse... E muitas vezes não é bem aquilo, amados. Preciso haver discernimento. É o discernimento que vai você fazer discernir o outro evangelho do verdadeiro evangelho. Aquela menina ficou fazendo isso por muitos dias, até que finalmente Paulo ficou indignado e voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus te ordeno, saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. O que aconteceu? Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levantando-se os magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando o costume que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. E a multidão ajuntando-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. E depois mandaram ele para a prisão, todo ferido. Amém? Vamos pular alguns versos. Verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus, e os outros presos ouvindo. Amados, eles podiam falar: não, isso está errado. Isso está errado. Por que eu estou nessa cadeia aqui? Por que me bateram dessa forma? Por que amarraram meus pés e mãos e me deixaram nessa masmorra? Por quê? Não. Eles estavam orando e adorando o Senhor. Aleluia. E os presos, continuando no verso 25. E os presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes todas se soltaram. E o carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. E ali ele ministrou ao carcereiro, e o carcereiro ali lavou as suas feridas, e houve salvação. Amados, isso que é o verdadeiro evangelho. A compreensão, as consequências de viver o verdadeiro evangelho. A questão é: qual é o evangelho que nós vivemos? Que nós conhecemos. Aleluia. Esse é o momento de reflexão, mas. Amém? Porque o evangelho, como foi dito no início, ele vai ter que te levar para a cruz. Tem que haver morte, tem que haver renúncia. Aquele que quiser ganhar essa vida, ou seja, quiser continuar, não ganhará outra vida, mas não ganhará a Cristo Jesus. E para encerrar, já caminhando para o fim, Lucas capítulo 19. Esse vai ser a continuação dessa mensagem da próxima vez. O dilema do jovem rico. Jesus, 18, se eu não me engano. Lucas, a partir do verso 1, 19, 1. Jesus entrou em Jericó. Entenda que Jericó, amados, aqui tem um significado. Amém? A palavra de Deus fala que Jericó é uma cidade amaldiçoada. Amém?
Isso simboliza a nossa terra, o nosso mundo. E atravessava a cidade. Havia ali um homem rico. Perdão, amados, 18. Esse é de Zaqueu. Lucas 18. 18. Perdão. Certo homem. Mas aqui, depois a gente vai ler Zaqueu. Amém? Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Amados, pense nisso. Esse jovem, ele foi até Jesus. Ele reconheceu Jesus como mestre. E ele fez a pergunta certa. A pergunta mais importante das nossas vidas. Ou que deve ser a pergunta mais importante das nossas vidas. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não farás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. E o jovem: tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Em outras versões, uma coisa te falta. Vá e venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um verdadeiro tesouro nos céus. Depois vem e me siga. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo o entristecido, disse Jesus: o quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Aleluia. Talvez esse pode ser o meu e o seu dilema, amados. Porque a gente até reconhece Jesus. Nós até entendemos que há uma promessa no céu. Há um lugar preparado. Nós às vezes até estamos dentro da igreja, até fazendo algo. Mas Jesus falou assim: ainda te falta uma coisa. Aquilo que era a verdadeira riqueza dele. Aquilo que verdadeiramente era importante para ele. Aquilo que era o verdadeiro tesouro dele. E o Senhor fala assim: se você pode ser tudo isso, mas se você não tirar esse tesouro do seu coração, se você não substituir ele por mim, você não vai entrar. E qual foi a resposta do jovem rico? A palavra de Deus fala que ele se entristeceu. E ele virou as costas e ele saiu. Quando a palavra de Deus fala que ele era muito rico, de fato era. Mas aquilo tem um sentido muito maior, amados. Aquilo que ele tinha era mais importante para ele. Era o tesouro dele. O verdadeiro evangelho, amados, ele não vai te colocar para servir a Deus e a mamão. Ele vai te colocar para você decidir: ou você serve um, ou você serve outro. Não tem como você servir os dois. Esse é o verdadeiro evangelho. Aleluia. Para encerrar, eu quero ler esse último texto. Se coloque de pé. Eu queria que os adoradores já viessem à frente. Quero ler apenas dois textos. O primeiro está em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 16. Na próxima ministração, que é a continuação dessa, mas a gente vai ver a continuidade dela. A gente vai ver o que de fato, amados, é entender esse dilema que todos nós temos, o dilema do jovem rico, em escolher se servirmos a Deus ou aos nossos próprios prazeres. Nós vamos ver, por exemplo,
que o Senhor, Ele procura verdadeiros adoradores, que o adoram em verdade e em espírito. A gente vai ver que naquele testemunho que o próprio Senhor Jesus dá, daquela própria viúva, quando ele estava ali perto do gasofilácio, do lugar das ofertas, no templo, e ele via aqueles homens riquíssimos, dando grandes volumes de dinheiro, e se gabando por aquilo, se orgulhando daquilo. E Jesus fala assim: você está vendo aquela pobre viúva? Que colocou 2 moedinhas assim, sem qualquer valor. Ela de fato me adorou. Aleluia. A gente vai ver a história de Zaqueu. Nós iríamos ler agora, mas a gente ia passar para a segunda parte, então eu decidi não ler. Zaqueu, que viveu a sua vida buscando ser rico, ainda que isso importasse ele agir com injustiça com os outros, ser mal, prejudicar os outros. Ele levantou, construiu a sua riqueza através, pisando dos outros, passando os outros para trás. Um dia ele ouviu e viu que Jesus iria passar por Jericó. E ele falou: eu quero ver ele, quero conhecer esse homem. Ao ponto, ele era baixinho, e ele subiu numa figueira brava para ver Jesus. Ele queria só ver Jesus. Jesus fala assim: Zaqueu, desce, hoje me importa cear na sua casa. E Zaqueu recebeu ele. Aleluia. A resposta de Zaqueu foi que ele recebeu. Não foi isso que nós vimos agora há pouco? Através da justiça. Zaqueu recebeu ele. E o Senhor ministrou Zaqueu. E Zaqueu falou assim: eu me arrependo. Eu me arrependo, eu vou consertar a minha vida, eu vou mudar a minha vida. Eu construí toda essa riqueza fazendo o que era ruim. Agora, a metade do que eu tenho eu vou doar aos pobres. E a outra metade eu vou pagar a cada um que eu prejudiquei. E se você tem um total de 100%, se você tira 50% e depois você tira 50%, o que sobra? Nada. Ele renunciou a tudo para ganhar a Cristo. E qual foi a palavra de Jesus para ele? Hoje entrou salvação nessa casa. Aleluia. Amados, isso é sério. Esse é o verdadeiro evangelho. A gente vai ver em João capítulo 8, aquela mulher que foi pega em adultério, enquanto os mestres da lei, os fariseus, que era aquele que era para ministrar as pessoas, ministrar a bondade, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, eles foram o que colocaram aquela mulher no meio, exporam ela aqui, ó, essa aqui é uma adúltera, ela merece morrer. E Jesus vai, e ele lança uma palavra: aquele que não tiver pecado lança a primeira pedra. O que aconteceu? Ninguém lançou, todo mundo estava na mesma condição. Jesus era o único que podia pegar aquele montante de pedra e pegar uma por uma e tacar daquela mulher até que ela morresse. Mas Jesus fala assim: nem eu te julgarei, nem eu te condenarei. Levanta-se, vá e não peques mais. O verdadeiro evangelho só tem um motivo, um propósito: trazer salvação. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 11, verso 16 diz: faço questão de repetir, ninguém me considere insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato. Então, a fim de que eu me orgulhe um pouco em ser um insensato. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como um insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de forma bem humana, eu também me orgulharei então de ser um insensato. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos? De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os exploram. Ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para mim,
para minha vergonha admito que somos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a se gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. Mas olha só, são eles escravos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu mais ainda. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado, preso muitas vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com vara. 1 vez apredejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Tive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei o frio, a nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas, para que elas não caiam nesse outro evangelho. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu também não me queime por dentro. Se devo me orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza, não nas ostentações, não de ser reconhecido nacionalmente, mundialmente. E o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. 1 Pedro, e eu quero encerrar com esse texto, capítulo 4, Pedro capítulo 4, a partir do verso 1, nós vamos pular alguns versos. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporeamente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta, ou seja, nesta vida, agora, essa vida que nós vivemos, não vivais mais para se satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Verso 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alerta. Em outras versões está vigilantes. Dediquem-se à oração. Aleluia. Capítulo 5, verso 10. O Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, Ele os restaurará e os confirmará. Ele lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Vocês recebem essa palavra no mais poderoso nome de Jesus? Que as suas palmas adorem ao Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade no mais poderoso nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor.
pela tua palavra que é viva e eficaz. E ela penetra o nosso interior a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Senhor, esta palavra é tua, os versículos que foram lidos são a tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja escrevendo nos nossos corações, que esta palavra que Jesus disse aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. E em João 17, quando o Senhor ora pelos discípulos, o Senhor diz: Pai, santifica-os na verdade. Ele diz: a tua palavra é a verdade. Senhor, nesta manhã nós te pedimos, santifica-nos na tua palavra, Pai. Ajuda-nos a viver esta verdade. Ajuda-nos, Pai, a sair daqui não como quem ouviu uma história e depois muda de conversa, muda de assunto, mas a sairmos daqui clamando ao Espírito Santo: Senhor, eu quero viver este verdadeiro evangelho. Senhor, arranca de mim o outro evangelho. Senhor, faz-me viver a tua palavra. Senhor, ajuda-me a andar nesta terra como quem encontrou a verdade e não quer se desgrudar dela. Pai, eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. E te peço, Senhor, que estejas abençoando cada um aqui, Senhor. Que cada um possa levar a sua porção e na sua casa compartilhar com a sua família. Muitos talvez não possam compartilhar com as palavras, mas que possam compartilhar com o seu viver diário, com as suas vidas, com as suas atitudes, com os seus pensamentos. Em nome de Jesus, meu Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Que possamos ir em paz para as nossas casas, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, no mais poderoso nome de Jesus. Aleluia.